Em 2014, o Barcelona viveu um dos momentos mais difíceis de sua era moderna. Foi eliminado da Liga dos Campeões, perdeu a final da Copa do Rei e terminou o Campeonato Espanhol na segunda colocação. Mas apenas um ano depois, o clube catalão conquistaria tudo: Champions League, Copa do Rei e La Liga, completando uma das maiores tríplices coroas da história do futebol. Para isso acontecer, o Barça precisou montar o ataque mais letal do planeta: Lionel Messi, Luís Suárez e Neymar Júnior. Juntos, formaram o trio que aterrorizou o futebol europeu, o lendário MSN. Mas como tudo começou? Se você gostou do tema desse vídeo, inscreva-se no canal e deixa o seu like. Voltemos a 2013. Naquele ano, Lionel Messi era o grande astro do Barcelona. O clube havia acabado de conquistar La Liga com 100 pontos, um recorde. E Messi marcou impressionantes 60 gols na temporada. O segundo artilheiro foi David Villa, com apenas 16. A pressão sobre o craque argentino era gigantesca. E mesmo com todos esses números, o Barça foi humilhado na Liga dos Campeões, caindo para o Bayern de Munique por 7-0 no placar agregado. Também perdeu a Copa do Rei. E a diretoria percebeu que não dava mais para depender só de Messi. Era hora de mudar. Naquela época, um jovem ponta brasileiro estava chamando atenção no mundo inteiro. Neymar Júnior, com apenas 22 anos, já havia disputado mais de 230 partidas pelo Santos, somando 203 participações em gols. Ele era a nova joia do futebol mundial e o encaixe perfeito para o estilo do Barcelona. Assim, em 3 de junho de 2013, o Barça anunciou a contratação de Neymar por 57 milhões de euros. O segundo passo da reconstrução estava dado, mas a temporada 2013-14 foi de transição. David Villa se transferiu para o Atlético de Madrid, Thiago Alcântara foi para o Bayern e ídolos como Xavi e Puyol já davam sinais de desgaste físico. O time até chegou às quartas de final da Champions, mas foi eliminado pelo Atlético. Na Copa do Rei, perdeu a final para o Real Madrid, com aquele gol histórico de Gareth Bale. E para piorar, viu o Atlético ser campeão de La Liga após um empate em pleno Camp Nou. Messi marcou 41 gols, Neymar 15, mas as lesões e a instabilidade atrapalharam. O sentimento era claro, faltava algo, mas ninguém imaginava que esse algo seria um jogador que naquele momento estava suspenso por morder um adversário. Em 1º de julho de 2014, o Barcelona anunciou Luís Henrique como novo técnico, e ele veio disposto a reformular tudo. Vendeu Fábregas e Alexis Sánchez para a Premier League, trouxe os goleiros Cláudio Bravo e Ter Stegen, o croata Rakitic, e por fim, o último pedaço do quebra-cabeça, Luís Suárez. Suárez vinha de uma temporada inacreditável pelo Liverpool. Quase levou o título da Premier League e foi artilheiro com recorde de gols. O Barcelona pagou 75 milhões de libras, um valor considerado baixo pelo nível do jogador. Mas havia um motivo. Suárez cumpria uma suspensão de 4 meses, após morder o zagueiro italiano Giorgio Chiellini na Copa do Mundo de 2014. Mesmo sem poder jogar, ele treinava com o grupo, criando laços com Messi e Neymar. O trio estava se formando, e o futebol mundial não fazia ideia do que estava por vir. A temporada começou promissora. No dia 24 de agosto, o Barça venceu o Elche por 3-0, com 2 gols de Messi. No fim de setembro, aplicou 6-0 no Granada, hat-trick de Neymar, 2 de Messi e 1 de Rakitic. O time parecia imbatível, mas ainda faltava o camisa 9 estrear. A espera acabou em 25 de outubro, no clássico contra o Real Madrid. Era a estreia de Luís Suárez. O Barça até saiu na frente com gol de Neymar, mas levou a virada. Cristiano Ronaldo, Pepe e Benzema garantiram o 3-1 para os merengues. Poucos dias depois, derrota para o Celta de Vigo. O Barcelona despencou para o 4º lugar na tabela, mas aquele período turbulento seria apenas o silêncio antes da tempestade. Messi, Suárez e Neymar começaram a se entender dentro de campo. Com uma mudança tática de Luís Henrique, Messi pela direita, Neymar pela esquerda e Suárez centralizado, nasceu oficialmente o MSN.i. O resto é história. A virada veio em 2015. Naquele ano, o Barcelona simplesmente se transformou em uma máquina de vencer. Depois de um início irregular,
o time emendou uma sequência de 11 vitórias seguidas até ser surpreendido pelo Málaga em fevereiro. Mas a resposta veio rápido. Nas oitavas de final da Champions League, o Barça eliminou o Manchester City com autoridade, vencendo por 3-1 no agregado e garantiu vaga nas quartas de final. Poucos dias depois, no dia 22 de março, o time enfrentou o Real Madrid no segundo El Clásico da temporada e venceu por 2-1, abrindo 4 pontos de vantagem na liderança de La Liga. Mesmo com um empate contra o Sevilla em abril, a equipe seguia viva em todas as competições, e a esperança em Barcelona começava a crescer. Essa confiança explodiu depois de uma vitória esmagadora sobre o Paris Saint-Germain, 5-1 no agregado nas quartas da Champions, com Suárez marcando 2 gols e Neymar 3. A partir daí, o trio MSN atingiu outro nível. No fim de abril, o Barcelona goleou o Getafe por 6-0, com 2 gols de Messi, 2 de Suárez e 1 de Neymar. Na partida seguinte, mais um show, 8-0, com hat-trick de Suárez, 2 gols de Messi e 1 de Neymar. O mundo já não tinha dúvidas. Aquele era o melhor trio de ataque da Europa. E o ápice veio no dia 6 de maio de 2015, diante do Bayern de Munique. Foi o jogo que entrou para a história. Messi marcou 2, incluindo aquele gol antológico em que deixou Boateng no chão antes de encobrir o goleiro, e Neymar fechou o placar, 3-0. O Barcelona perdeu a volta por 3-2, mas garantiu vaga na final da Champions. Nas semanas seguintes vieram os títulos. Primeiro, La Liga, conquistada com uma vitória por 1-0 sobre o Atlético de Madrid. Depois, a Copa do Rei, vencida por 3-1 sobre o Athletic Bilbao, com mais um golaço absurdo de Messi, driblando meio time desde o meio-campo. Mas o grande momento ainda estava por vir. Na final da Liga dos Campeões, o Barcelona derrotou a Juventus por 3-1, com gols de Rakitic, Suárez e Neymar, conquistando a tríplice coroa, algo que nenhum outro clube europeu havia feito 2 vezes. O trio MSN terminou a temporada com números inacreditáveis. Messi, 58 gols em 57 jogos. Neymar, 39 gols em 51 jogos. Suárez, 25 gols em 43 jogos juntos, somaram 122 gols. Um recorde absoluto para um trio ofensivo, mas o melhor ainda estava por vir. A temporada 2015-16 começou com o mesmo brilho. O elenco seguia praticamente intacto, exceto pela despedida de Xavi Hernández, que se aposentou do futebol europeu. O Barcelona iniciou a nova jornada como terminou a anterior, vencendo e encantando. Porém, no fim de setembro, um golpe duro. Messi sofreu uma lesão no joelho e ficou fora por 6 semanas. Mas, diferente de anos anteriores, o time não desabou. Agora, Neymar e Suárez estavam prontos para assumir o protagonismo. No dia 21 de novembro, veio a resposta. O Barcelona atropelou o Real Madrid por 4-0 em pleno Santiago Bernabéu, com 2 gols de Suárez, um de Neymar e outro de Iniesta. Foi um massacre. A partir daí, Suárez começou a viver a melhor fase da carreira. Marcava em quase todos os jogos e se consolidava como o melhor centroavante do mundo. Enquanto isso, Messi se recuperava. E em janeiro, foi coroado com sua 5ª bola de ouro, referente ao ano mágico de 2015. O Barcelona seguia imparável. Chegou a uma sequência histórica de 35 partidas invicto, quebrando o recorde espanhol que pertencia ao Real Madrid desde 1989. O trio MSN seguia imparável, empilhando gols e eliminando adversários, como o Arsenal. Nas oitavas da Champions, parecia que outro triplete estava a caminho. Mas o mês de abril trouxe turbulência. O Barça perdeu o El Clásico, o que interrompeu a sequência invicta de 39 jogos, e foi eliminado da Champions pelo Atlético de Madrid. Em poucas semanas, o sonho do segundo triplete começava a desmoronar. 3 derrotas seguidas em La Liga colocaram o título em risco. Mas o elenco, liderado por Messi, Suárez e Neymar, ainda não havia dito sua última palavra. Depois de um mês turbulento, o Barcelona parecia estar perdendo força. Mas no dia 20 de abril, tudo mudou. O time, liderado por Luis Suárez, simplesmente se recusou a desistir. Naquele jogo, o uruguaio estava possuído. 4 gols e 3 assistências em uma vitória esmagadora de 8-0, encerrando a má fase e reacendendo a chama do vestiário catalão.
E apenas 3 dias depois, Suárez repetiu o feito. Mais 4 gols em uma vitória por 6-0 sobre o Sporting Gijón. A reta final daquela temporada foi uma avalanche azul e grená. No dia 14 de maio, última partida da La Liga, o título dependia apenas de uma vitória. E mais uma vez, quando o time precisou, Suárez apareceu. Hat-trick, 3 gols e o segundo título espanhol consecutivo garantido. 8 dias depois, o Barça voltaria a erguer outro troféu. Venceu o Sevilha por 2-0 na final da Copa do Rei, em um jogo decidido apenas na prorrogação. Era o doblete, a conquista de 2 títulos na mesma temporada. Mas o que realmente impressionava era a conexão entre Messi, Suárez e Neymar. Naquela temporada, o trio superou até o próprio recorde anterior. Foram 130 gols e 77 assistências em 128 partidas juntos. Uma máquina de gols que o mundo inteiro parava para ver. Suárez viveu talvez o auge da sua carreira. Fechou o ano com 59 gols e 26 assistências, conquistou a chuteira de ouro da Europa e se tornou o primeiro jogador da história a ser o artilheiro e também o maior garçom da La Liga na mesma temporada. Mas enquanto o Barcelona celebrava, algo começava a mudar no futebol espanhol. Em Madrid, um novo time se formava sob o comando de Zinedine Zidane, que havia acabado de conquistar a Champions League em sua primeira temporada. E o equilíbrio de forças estava prestes a mudar. Mesmo assim, o Barça começou a temporada 2016-17 com a mesma fome de sempre. Dani Alves se despediu após 8 temporadas, mas Neymar renovou até 2021. Parecia o início de uma nova era. Logo na estreia da La Liga, 6-2 sobre o Betis. Hat-trick de Suárez e 2 gols de Messi. Na Champions League, uma atuação histórica. 7-0 contra o Celtic, com hat-trick de Messi e 4 assistências de Neymar. Tudo indicava que o MSN ainda era imparável. Em dezembro, Suárez também renovou o contrato até 2021. O trio parecia eterno, mas a temporada não seria fácil. Apesar de boas atuações, o time oscilava. E então veio o confronto que mudaria tudo. Oitavas de final da Champions League contra o PSG. O primeiro jogo, em Paris, foi um pesadelo. 4-0 para o PSG. Parecia o fim. Mas no Camp Nou, no jogo da volta, o impossível aconteceu. Logo aos 2 minutos, Suárez abriu o placar. Aos 40, um gol contra de Kurzawa. 2-0. Ainda havia esperança. No segundo tempo, Messi marcou de pênalti, mas Cavani respondeu logo depois, tornando a missão praticamente impossível. Barcelona precisava de 3 gols em menos de 10 minutos. E foi aí que o milagre começou. Aos 88, Neymar cobrou falta perfeita, 4-1. Aos 91, ele converteu outro pênalti, 5-1. E com o relógio marcando 94 minutos, o improvável aconteceu. Neymar cruzou e Sergi Roberto empurrou para o gol, 6-1. Barcelona avançava, o Camp Nou explodiu. Era a remontada, a virada mais inacreditável da história da Champions League. E para marcar aquele momento, Neymar tatuou a frase que simbolizava tudo. 1% de chance, 99% de fé. Depois dessa noite, o Barcelona parecia imbatível. Mas nos bastidores algo começava a ruir. Luís Henrique anunciaria sua saída e o MSN, apesar de ainda brilhar, estava prestes a viver seus últimos momentos juntos. A temporada seguia intensa, mas nos bastidores, o Barcelona já sabia que uma era estava chegando ao fim. O técnico Luís Henrique anunciou que deixaria o clube ao final da temporada e o clima de mudança começava a pesar. Na Champions League, o sonho acabou cedo. O Barcelona foi eliminado pela Juventus nas quartas de final, encerrando a campanha europeia de forma amarga. Na Espanha, o título da La Liga parecia já estar nas mãos do Real Madrid. Mas o Barcelona ainda acreditava. E no dia 23 de abril de 2017, o mundo viu um dos clássicos mais intensos da história. No Bernabéu, o Barça venceu o Real Madrid por 3-2, com um gol de Lionel Messi nos acréscimos, o famoso gol do número 500, e a comemoração icônica mostrando a camisa para a torcida rival. A esperança ainda vivia. Poucas semanas depois, no dia 14 de maio, o Barcelona venceu o Las Palmas por 4-1, com hat-trick de Neymar, e levou a disputa do título para a última rodada.
Mas mesmo vencendo o jogo final, o título ficou com o Real Madrid, que havia retomado o domínio no futebol espanhol e conquistado a La Liga e a Champions League sob o comando de Zinedine Zidane. No dia 27 de maio, o Barcelona encerrou sua temporada vencendo o Alavés por 3-1 na final da Copa do Rei, conquistando o troféu pelo terceiro ano consecutivo. Mas era claro que o brilho do time começava a se apagar. De um triplete, o Barça havia caído para um doblete e depois, apenas a Copa. A era dourada estava chegando ao fim. Ainda assim, o trio MSN seguia imparável nos números. Foram 111 gols na temporada. Messi marcou 54, Suárez 37 e Neymar 20, atuando cada vez mais como criador de jogadas do que finalizador. Mas por trás das vitórias, Neymar começava a se sentir preso à sombra de Messi. Ele sabia que, enquanto permanecesse em Barcelona, jamais seria visto como o melhor do mundo. Então, mesmo com um contrato de 5 anos assinado recentemente, ele decidiu partir em busca do protagonismo que tanto desejava. No dia 3 de agosto de 2017, o futebol parou. O Paris Saint-Germain quebrou o recorde mundial de transferência, pagando 222 milhões de euros para contratar Neymar. Era o fim oficial da era MSN. A ideia era simples. Em Paris, Neymar seria o grande líder, o homem capaz de conquistar o mundo. Mas o plano não saiu como esperado. Ele brilhou em muitos momentos, mas nunca alcançou o topo que buscava, nem o tão sonhado bola de ouro. Enquanto isso, o Barcelona desperdiçou o dinheiro da venda com contratações como Coutinho e Dembélé, que nunca conseguiram substituir o brilho do trio. Suárez permaneceu até 2020, quando foi dispensado e se transferiu para o Atlético de Madrid, enquanto Messi deixou o clube em 2021, também rumo a Paris, para reencontrar Neymar. Mas aquela magia de 2015 nunca mais se repetiu. Hoje o tempo passou. O MSN ficou para sempre marcado como um dos trios mais letais da história do futebol. Em apenas 3 anos, eles marcaram 371 gols, conquistaram campeonatos, Copas e uma Champions League e criaram memórias eternas para uma geração inteira de torcedores. O Barcelona nunca mais foi o mesmo, mas o mundo nunca vai esquecer a era em que Messi, Suárez e Neymar transformaram o futebol em arte. Agora eu vou ficando por aqui. Inscreva-se no canal, valeu e fui!